Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o episódio 2 da segunda temporada de Sentia Show. Bora apoiar essa nova série de vídeos aqui no canal, compartilhando com os amigos, clicando no gostei e também se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Kátia de Coroa Boreal e Erda de Cassiopeia avistam um caminho que vai até aquele castelo coberto pela luz da lua. Erda dizia, não pode ser, digo, esse é o templo da lua? E Kátia se pronuncia, se é isso mesmo então, dentro daquele templo reside um dos 12 deuses do Olimpo, a senhora Artemis, deusa da lua. A deusa da lua e a deusa da guerra, outro laço entre irmãos que acenderá a chama dessa nova batalha. Erda então grita, Artemis? Mas que merda é essa? E Kátia responde, calma, lembra que a coruja nos trouxe até aqui? Segundo eu escutei na era mitológica, uma coruja sempre acompanhava Atena. É possível que essa coruja pertencia à senhorita Atena, mas devia estar selada no Star Hill, mas agora nos guia por este caminho, porque talvez nessa terra haja algo com o poder que a senhorita Atena necessite. Erda então diz para Kátia, isso não parece muito conveniente, diferente de você, eu não creio nas palavras de Saga, mas tinha mais esperanças em vir ao Star Hill, e mesmo assim decidimos seguir essa voz e terminamos aqui em cima, e não é como se soubéssemos como sair dessa dimensão dos deuses. Kátia então responde, eu sei, além disso, a senhorita Artemis é uma deusa rigorosa e é muito difícil negociar com ela. E se nós que servimos outra deusa entrarmos em seu templo sem avisar, podemos provocar sua ira e perder a vida no processo. Erda dizia, ah, que interessante, então já que estamos aqui, não voltaremos sem conseguir a ajuda de Artemis. Kátia concorda plenamente e então elas seguem aquela escadaria. Ao chegarem no portão, as duas Sentias conseguem avistar as satélites, as guerreiras que servem a Artemis. Elas diziam, intrusas localizadas, este é o templo sagrado da deusa Artemis. Aqueles indignos serão eliminados e de repente uma chuva de flechas é atirada sobre as duas Sentias. Porém aqueles ataques de nada fazem efeito contra as duas. Antes de atingi-las, as flechas se quebram, de um lado o cosmo gelado da Sentia Kátia de Coroa Boreal, e do outro o cosmo em chamas de Erda de Cassiopeia. Elas tinham um olhar determinado, e as satélites diziam, elas deteram todas, usando gelo e fogo, estão resistindo malditos intrusos. Elda então diz, ah, nos atacaram do nada, não é nada bonitinho da parte de vocês, suas coelhinhas. E Kátia pede para que Erda não as provoque, as satélites então se preparam para disparar as flechas novamente. Porém Kátia pede para que elas esperem por favor. As guerreiras de Artemis queriam eliminar as Sentias logo, não importava mais nada apenas que elas morressem. Erda então chega à conclusão, essas coelhas mecânicas não vão nos escutar, e nesse momento a Sentia de Cassiopeia concentra seu cosmo em chamas no seu punho. Ela iria atacar, porém Kátia segura o braço dela e diz para que pare. Chega, Elda, podemos provocar a ira da senhora Artemis se atacarmos. Não levante sua mão contra ela sem ligar para nada. Elda fica brava e diz que sabe disso, só queria assustá-las um pouco. As satélites então gritam para que as Santias que estão em frente à entrada morram. Elas não tinham outra opção a não ser abrir caminho à força. Naquele momento Kátia e Elda correm. A chuva de flechas caía sobre elas, porém as flechas se quebravam todas. Indo na direção do portão, elas adentram um templo da lua de Artemis. Porém algo estava vindo do outro lado do portão. De dentro daquela escuridão, uma flecha que brilhava é disparada. Aquela flecha tinha um intenso poder. Ela era diferente das outras e passa entre Kátia e Elda, que ficam chocadas. O que? Essa flecha não é como a das coelhas. Foi lançada por alguém habilidoso. E de repente em meio à escuridão surge uma luz. Eram duas flechas destinadas para as Sentias. Assustadas, Kátia e Elda agem apenas por instinto. Elas contra-atacam com os punhos, um gelado e outro de fogo. Elas conseguem destroçar aquelas duas flechas. Esse era o poder das Sentias de Atena. Porém de repente alguém dizia, alto lá, quebraram a ponta da minha flecha mesmo indo direto a vocês, nada mal, hein? O arqueiro responsável por aquele ataque se revela, era apenas um garoto. As Sentias estavam surpresas e o inimigo continuava dizendo, me disseram que as Sentias de Atena eram menininhas muito fracas, por isso vim amolar um pouco, mas no final eram um pouco melhores do que eu esperava. Erda então se pronuncia, mas como é? O que você disse, moleque? Kátia pergunta quem seria aquela pessoa, porém o inimigo em posição de ataque responde, ouçam, falei para não se movimentarem. Porém, em um piscar de olhos, Eldo pega pela camisa e fala, você disse isso, mas tem a guarda muito baixa, não percebe? E o garoto começa a gritar, ah, me solte, terráquea asquerosa. E depois dessa reação inesperada, a Elda fica séria e diz,
Escuta aqui, seu moleque, não te ensinaram como deve falar com uma dama? Que tipo de educação recebeu dessa deusa daqui? O garoto começa a gritar por ajuda e chama pela senhora Calisto. E de repente uma voz aparece, Litus. Acho que já te disse para não falar nesse tom lamentável. De repente, o outro adversário se revela a Centias. Era uma mulher trajando uma armadura e um báculo em forma de lua. Ela dizia, me desculpem pela conduta grosseira dela. Não esperávamos a visita das Centias que cuidavam da deusa Atena. Litus, deixe-nos a sós. Erda diz que sente muito e Kátia pede desculpas pela falta de cortesia. Aquela outra mulher então finalmente se apresenta. Eu sou Calisto, assistente da senhora Artemis. Digam-me o que as traz aqui. E as Centias então se ajoelham. Somos Elda de Cassiopeia e Kátia de Coroa Boreal. Sabemos que é inaceitável, mas viemos com um pedido. Nesse momento, nossa deusa Atena é superada em número contra as forças da deusa mitológica Ares. E buscamos desesperadamente algo que ajudasse a senhorita Atena. Mas então alguém nos guiou até essa terra. E se a deusa Artemis não se importar em emprestar a sua força, Calista então responde. Ainda que eu não saiba quem as guiou até aqui, eu compreendo a situação. Então vieram fazer um acordo conosco? Elda responde que sim, se há algo que deseja que façamos, estamos preparadas para isso. E Kátia completa, se nos conceder essa piedade, podemos dar até nossas vidas em troca. Calisto então diz, a deusa Atena é a irmã mais nova da minha senhora Artemis. Outro dia mesmo, ela foi colher flores com grande prazer ao saber que seu tempo de renascer na terra estava próximo. Elda fica surpresa com aquelas palavras. E Calisto continua, desde então minha senhora Artemis tem vigiado em silêncio, como a luz da lua, atenta ao seu destino adverso, desde que assumiu o seu papel como deusa da terra. Se é pela sua irmã, ela não se importará em emprestar sua força. As Centias ficam surpresas. Seria sério mesmo tal afirmação? E Calista então comenta, o porquê da surpresa? Pode ser que hajam rumores na terra que fazem vocês entenderem errado minha senhora Artemis, mas ela é uma partidária amigável de todas as damas puras, e já que são assistentes da deusa Atena, não deveria haver problema em conseguir uma audiência direta com ela. Elda então iria se pronunciar quando de repente Calisto muda sua aura, seu cosmo começa a intimidar e ela diz, porém vocês duas não se qualificam para isso. Elda e Kátia ficam sem palavras, mas o que? E Calisto continua dizendo, as Centias de Atenas são damas livres de toda impureza e que juraram absoluta lealdade a ela, por isso não há problema que entrem no templo, porém, eu vejo impureza em seus corações. Erda então pergunta, o que quer dizer com isso? Kátia também se pronunciava, ambas juramos lealdade à senhorita Atena, não existe impureza em nossos corações. Calisto então responde, talvez seja isso que vocês pensam, mas nada escapa aos meus olhos, e dentro de seus corações existem manchas de obsessão que se enraizam profundamente. Kátia, que dentro de seu coração carrega adoração e intoxicação por Saga de Gêmeos, o homem que se passou por grande mestre do santuário durante 13 anos. E Elda, que sente ódio e inveja de Máscara da Morte de Câncer, o cavaleiro de ouro que matou e destruiu várias de suas amigas de treinamento. Calisto dizia que em ambos os casos existe apego particular por um homem, isso era o mais degradante. De repente uma flecha feita de cosmo tanto no peito de Elda de Cassiopeia quanto no peito de Kátia de Coroa Boreal aparece. Calisto se pronuncia, aqueles que ousam trazer tal profanação ao templo da lua morrerão em nome da minha senhora Artemis. Kátia e Elda se assustam. Impossível, nós vamos morrer aqui mesmo neste lugar. As duas servas de Atena foram atingidas no coração. Qual será o destino das Centias? E de volta ao santuário, a Cíntia Shaolin de Ursa Menor avista a lua, quando de repente Mid Golfinho, que pegava alguns livros, perguntava, Xiao, o que aconteceu? E a garota então responde, não é nada, só estava pensando na lua que se vê do santuário. Ela é tão bonita, mas também assusta um pouco. Em todo caso, estou surpresa, não há registros sobre as Centias na biblioteca do santuário. E me dizia, está nos registros que necessitamos cumprir nossos trabalhos. Existe informação referente ao corpo da senhorita Atena. Não podemos deixar algo assim em um lugar onde qualquer um que não seja uma Centia possa entrar ou sair, correto? E assim, no cumprimento do nosso trabalho, as Centias chegarão a desaparecer do santuário. É um pouco triste colocar dessa maneira, dado que o santuário é um sistema social regido por homens. O esforço das mulheres não é altamente reconhecido por aqui. Tem sido assim por muito tempo, mas só a senhorita Atena e o grande mestre sabem dessa situação. É por isso que estive pensando. Talvez o que o grande mestre deixou no santuário foram registros relacionados às Centias. Acredito bastante nisso. E nessa hora tudo faz sentido para Shaolin, que diz, isso, deve ser isso, mas é claro, essa é a minha senpai. Modestamente me responde, bom, ainda não temos certeza.
próximo ao incidente de 13 anos atrás, muitas das sentias do santuário foram sacrificadas para que a senhorita Athena nascesse. O que aprendemos na academia foi a lenda das sentias, de que poucas puderam continuar vivendo, os registros das garotas que lutaram para cumprir seu dever muito tempo atrás, em um local onde brilhava o sol. Se ainda restam coisas para encontrar, temos que procurar, porque essa também é a missão que herdamos. Dessa forma, isso se converterá em poder para a senhorita Athena. Xiao então concorda, sim, agora até que Katia e Elda estejam voltando, e antes da senhorita Saori e Shoko acordarem, devemos fazer tudo o que pudermos. E na primeira casa zodiacal, Mu, o cavaleiro de ouro de Ares, observava o céu estrelado e a lua cheia. E da casa de Touro, o grande cavaleiro de ouro Aldebaran dizia: ora, Mu, parece que as sentias estão tentando fazer algo. Está tudo bem com isso? Se fizeram algo imprudente e perderam a vida enquanto Athena dorme, ela ficará triste. E nesse momento Ariano responde: é muito nobre da sua parte, Aldebaran, ainda que não creio que esteja conosco a missão de detê-las. Que pensávamos que resolver todas as batalhas pela força era o suficiente, não acha? Elas tentam proteger Athena à sua maneira, pelo destino peculiar que implica ser uma sentia. Essas garotas estão lutando de novo com suas vidas no limite, e não podemos nos envolver, pois estão em um lugar secreto, restringido a nós cavaleiros. Longe da lua brilhante vemos alguém, um homem que seus olhos iam se abrindo aos poucos. Aquele se revela ser a parte maligna de Saga, ou melhor, o deus Ares, que veste sua folha do banimento e brande sua grande espada. Uma voz então dizia: você acordou como prometi. Se provar ser o mais poderoso sobre a terra, te concederei o controle dela. Use as dríades como quiser e derrote Athena. Está tudo bem se tudo for governado por você. O deus da guerra então responde: não preciso dos seus subordinados nem nada do tipo. Em troca disso, só necessito de uma coisa: devolva a alma de Athena. Nessa hora, a luz que era a alma de Ares se pronuncia: mas o que você disse? E Saga continuava: será chato destruir a casa vazia de Athena agora, esmagando aqueles que resistem a mim por completo em corpo e alma. Só quero governar sobre aqueles com essa vontade. A deusa Ares começa a rir. Entendo, como esperava de um homem possuído pelo poder, ainda existem fins para a alma de Athena. O primeiro deles será demonstrar o seu poder, Saga de Gêmeos. Não, deus da guerra, Ares. O guerreiro então diz em pensamento: Ares, deusa da discórdia, cada vez que te vejo, sua aparência me traz recordações de muito tempo atrás. E desde então, se não fosse essa mulher, ninguém teria descoberto meu plano e eu teria conseguido com êxito. Nesse momento somos levados até o passado, às lembranças de Saga, quando este ainda se passava por grande mestre do santuário. Ao caminhar pelos aposentos de Athena, ele carregava a adaga dourada. Porém, de repente alguém diz: grande mestre, por qual motivo o traz aqui tão tarde? E Saga responde: para o lado, se não for, morrerá. Porém a mulher dizia: eu não me moverei, porque mais adiante está o quarto da senhorita Athena, que nasceu fazem apenas alguns dias. O dever das sentias é zelar pelo corpo da jovem senhorita Athena, e por essa razão não posso te deixar passar. Quem é essa sentia que com uma coruja nos ombros se coloca no caminho de Saga? Não perca o próximo episódio de Sentia Show, segunda temporada aqui no canal Sempre Quis Saber. E antes de finalizar, quero mandar um super salve para a Bruna, que é madrinha aqui do canal. Obrigado, Bruna, por apoiar o Sempre Quis Saber. E se você está vendo esse vídeo, quer apoiar o canal, ganhar um salve nos vídeos e participar do grupo no WhatsApp, é muito fácil. O link vai estar na descrição. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?